para falar, nossa, sexta-feira, coisa boa, é a mesma coisa, sexta-feira, sábado ou segunda, não dá nem para se animar, né, não? Nada diferente, né? Tudo a mesma coisa, complicado. Verdade. Ô, professora, fala um negócio com a senhora, a senhora deixou... Eu deixei o quê? O que eu fiz? Deixou tenso essa nota, até essa nota sair. Até essa nota sair com atenção. Olha, é porque... Adrenalina mil. É porque... o que acontece? São muitos trabalhos, né? E muitos arquivos, às vezes os arquivos não vêm em ordem, às vezes o arquivo vem cortado, às vezes o arquivo vem pelo WhatsApp, e às vezes vem pelo e-mail. Então, tudo isso acaba gerando um tempão para fazer, né? Porque aí, às vezes, eu não acho de jeito nenhum, eu mando e-mail. Você me enviou por onde o trabalho? Porque eu não estou achando de jeito nenhum. Aí teve um que enviou pelo e-mail da namorada, e eu estava procurando o nome dele, o nome da namorada. Claro que eu nunca ia achar. Enfim, aí tem vários casos. E depois enviar todos os comentários e tal, realmente foi demorado. Se vocês quiserem, para a próxima, a gente faz só game e que o game se arrestar na hora. Aí não tem problema. Não, estou falando isso mais pela atenção, eu sei, eu compreendo também o lado da senhora, eu fiquei numa tensão do caramba mesmo. Eu acho que, em geral, foi tudo tranquilo, né? Não foi... Não, nada... sim, foi... Vai! Então, tá bom. Então, beleza. Game não, professora. Próxima vez, prova normal. O negócio de game aí não foi legal, não. Vocês se assustaram com game. Você sabe... Pode falar. Pode falar, depois eu conto o que eu ia contar. Não, é que deu bom, né, cara? Então, tudo prova, não. Ou trabalho. Tá certo. Teve uma professora que falou que o filho dela, não sei se acontece, não sei se vocês têm filhos, acontece com filhos de vocês, mas os filhos dela estão fazendo prova, e tem que estar com um computador na frente, um celular atrás, filmando, porque o que vai aparecer, o que aparece para a professora é esse vídeo do celular atrás, para provar que a criança está fazendo a prova e que ninguém está, né, que não está copiando, que não está fazendo nada. Falei, nossa, gente... Neurose pura, hein, professor? Pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Pô, é muita neurose, né? Pelo amor de Deus. Coitada das crianças, né? Ficar traumatizadas para sempre. Fazer o quê? Beleza, então, gente. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Imagino que sim. Digam se não estiverem. Tá. O que a gente estava falando na aula passada? Travou tudo agora. Na aula passada, a gente começou a falar de estoque, né? A gente fez uma revisão de regressão linear e correlação, que a gente já tinha visto há 2 aulas anteriores. E depois a gente começou a falar um pouquinho de estoque. E o que a gente comentou, então, na semana passada? Primeiro, o que era o estoque, né? Que o estoque era, então, uma acumulação de recursos que pode acontecer em diversos momentos de um sistema de transformação. Então, ele pode acontecer não só no que a gente chama de estoque de matéria-prima, mas também num estoque intermediário de produtos em processo, em desenvolvimento, e depois o estoque de produtos acabados. Claro que a gente vai ver que, no caso, a gente só vai ter estoque de produtos acabados se a nossa operação for uma operação empurrada. Porque se a gente estiver produzindo com uma operação puxada, não tem sentido ter estoque de produto acabado. Ao mesmo tempo, a gente vai ver, e eu vou até anotar que não está aqui no material, mas eu acho importante trazer para vocês, que a gente vai ter estoque intermediário caso a gente tenha um gargalo na produção. Então, se a gente tiver uma máquina que ela não pode parar, porque ela... Imagina assim, eu vou trazer depois os slides para ficar mais claro, mas a gente tem 3 máquinas, e as 3 trabalham produzindo 10 peças por hora, e a gente tem uma quarta que só produz 5 peças. Essa quarta, ela produz menos, então, se a gente mantiver o mesmo ritmo de produção,
a gente vai manter, a gente vai gerar um estoque intermediário nessa máquina que está produzindo um pouquinho menos, não tem como, né? A gente passa de uma para outra produzindo 10, chega ali, trava no gargalo e dali só saem 5. Então, pode existir um gargalo, que é um gargalo natural da produção, um estoque intermediário por conta de um gargalo, e aí ele acaba surgindo, e claro que o engenheiro de produção do PCP, ele vai tentar estudar uma forma de reduzir esse estoque, caso seja possível, ele vai pensar se faz sentido ter 2 máquinas dessa que só produz 5 por dia, e aí acabou o gargalo, ele tem uma produção que é uma produção onde todas as máquinas produzem a mesma quantidade. Isso pode ser uma solução. Ou não, se a gente tiver uma máquina que é muito cara e não faça sentido, se for mais barato ter um certo estoque do que eu comprar uma segunda máquina, eu vou manter esse estoque, mas eu vou ter que me organizar de forma que essa máquina que eu gargalo, ela não pode parar. Então, em nenhum momento ela pode ficar desabastecida. Então, com isso, pode ser que eu também precise gerar um estoque intermediário ou um estoque de produtos, de matérias-primas, para que essa máquina não fique desabastecida e, com isso, a gente não pare a produção. Porque essa máquina parou, a gente está perdendo, a empresa está perdendo dinheiro, né? Então esse estoque pode acontecer nesse momento se for intermediário. E quando a gente falar aqui muito mais, a gente vai abordar muito mais aqui no PCP, a parte do estoque de matérias-primas, que é, digamos assim, a decisão mais impactante para as empresas, para as operações, porque como a gente viu, e eu vou revisar aqui rapidinho, a gente tem motivos para ter estoque e a gente tem motivos para não ter estoque. Então, a gente fica ali numa decisão onde a gente vai ver como é que a gente vai chegar a um valor que seja um valor confortável para a empresa, que vai ser, obviamente, aquele valor que vai gerar o menor custo. Então, se estoque gera custo, e se não ter estoque também vai gerar custo, porque eu posso perder vendas, eu vou tentar chegar nesse meio termo e, com isso, conseguir um valor que seria um valor ideal. Então, esse valor ideal a gente vai chamar, daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai chamar de LEC, que é o lote econômico de compras. Mas, então, legal, a gente tem o estoque, a gente entendeu que o estoque é essa acumulação e que ele pode acontecer em vários momentos, mas a gente vai dar ênfase aqui no PCP na parte de matérias-primas, né, de insumos. Mas a gente viu que todas as operações, elas mantêm algum tipo de estoque, então, quando a gente falar um pouquinho mais na frente lá, da disciplina sobre o just-in-time, né, ou seja, sobre a produção, que a decisão da empresa de só produzir naquele momento em que for efetivamente precisar, só ter, na verdade, só pedir o estoque, né, eu só vou comprar, eu só vou pedir para o meu fornecedor e eu só vou produzir quando eu realmente precisar, ou seja, quando eu for vender aquilo para algum cliente. E aí, as empresas que têm essa decisão de just-in-time, elas vão tentar ter um estoque zero. É claro que a gente vai ver que isso não vai ser sempre possível, principalmente se a gente tiver uma operação que é empurrada, é impossível ter estoque zero. Mas a gente vai tentar ter o mínimo estoque possível. Então, essa é uma filosofia do zero estoque. E aí, a gente vai ver que para a gente conseguir esse zero estoque, mesmo que a gente tenha, assim, no nosso produto, que eu vou chamar assim, que é o nosso core business, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, o core business seria ali a nata do teu negócio, o teu produto principal. Então, o que eu realmente produzo, entrego e vendo para o meu cliente. Eu posso reduzir e conseguir um zero estoque para esse produto específico, mas ainda assim pode ser que eu precise e que eu tenha estoques que eu vou precisar para manter a empresa funcionando, ou para oferecer algum tipo de serviço. Não sei se a gente já falou aqui, mas acho que sim, que hoje em dia a gente tem produtos com serviços acoplados e a gente tem, ao mesmo tempo, produtos que vão subsidiar, ou seja, que vão propiciar a empresa a oferecer um serviço. Então, sem produto, eu não ofereço serviço, basicamente isso. Então, né, com esse pensamento, a gente vai ver que tantas operações que produzem, né, que geram produtos, elas vão ter estoques, mas também os serviços vão ter estoques. E aí a gente viu aqui alguns exemplos onde a gente tinha lá o hotel, o hospital e a loja de varejo, onde, apesar de serem serviços, eles ainda assim têm algum tipo de estoque. Então, o hotel vai ter o estoque que são os próprios itens de alimentação, porque ele vai oferecer no restaurante,
os itens de higiene e material de limpeza, então ele vai ter que controlar o estoque desses itens para garantir um bom funcionamento do hotel e para garantir a satisfação do cliente quando receber esse serviço. O hospital vai ter que controlar o estoque de gases e medicamentos, e também de material de limpeza, e também de alimentação. O hospital também oferece alimentação. Claro que a gente pode dizer, mas e se o hospital terceirizar a alimentação? Ok, pode terceirizar, mas aí a empresa terceirizada vai ter, de qualquer forma, que gerir esse estoque. E tem também, se a gente for pensar, no próprio estoque de bolsa de sangue, que, né, as pessoas pedem, de vez em quando, os próprios bancos de sangue dizem que estão com estoque baixo, então a gente tem também esses tipos de estoque. Em lojas de varejo, se eu tenho uma loja que vende vários produtos, obviamente, tudo que eu tenho ali que está sendo vendido, eu preciso controlar o estoque para garantir que nem que eu não vou ter produtos de mais e nem produtos de menos. E aí a gente viu o seguinte, quando a gente falar de estoque, a gente vai ter que tomar algumas decisões. A primeira é quanto a gente vai pedir, isso vai impactar no volume, no tamanho desse pedido, né? Quando a gente vai pedir, esse momento vai ser importante para a gente não ficar sem estoque nenhum, e também para a gente não atrasar a entrega para o nosso cliente. E também a gente vai ter que pensar em como que a gente vai controlar esse sistema de estoque. E aí a gente viu que a gente tem várias formas de controle, a gente até comentou que a gente tem um controle que pode ser um controle em planilha de Excel, a gente tem um controle que pode ser por um sistema mesmo, né, um sistema, vamos dizer assim, um sistema que funcione apenas para gestão de estoque. Ou a gente pode ter um sistema integrado, que é um ERP, que é o tema do PCP mais à frente, e a gente tem métodos hoje de código de barras, onde a gente controla a quantidade de produtos que são vendidos, e na verdade a gente controla a movimentação dos produtos a partir do código de barras. Então eu consigo, se eu tiro, né, se eu movimento e aquele produto sai do meu armazém, passa pela expedição e eu vou fazer o carregamento dele no caminhão da transportadora para enviar para algum lugar, eu já tenho uma maquininha de código de barras ali, onde eu vou controlando essa movimentação. Então, com código de barras e com esse controle, é muito mais fácil para as empresas, que elas conseguem saber exatamente quanto que elas têm de estoque sendo transportado no cliente, né, quanto ela entregou para o cliente, quanto que eu tenho produzindo, quanto que eu tenho no meu armazém, e aí fica muito mais fácil tomar decisões. Mas, para operações que são menores, a gente pode utilizar uma planilha de Excel que resolve a nossa vida também. Bom, e aí a gente viu que a gente vai ter motivos para querer estoque, motivos para não querer estoque. Quais são os motivos que a gente tem para querer manter estoque? Bom, a gente viu que o primeiro motivo é que cada vez que a gente faz o pedido para o nosso fornecedor, a gente paga aquele custo que ele tem daquele pedido. Então, ele tem um custo que é um custo que ele vai chamar de custo de emissão do pedido, que vai ser o tempo que a pessoa que vai atender aquele pedido vai levar para emitir uma ordem de venda, emitir uma nota fiscal, solicitar o transporte para entregar aquele pedido para a gente, né, para quem está pedindo. Então, todos esses trâmites vão gerar um custo. Então, cada vez que a gente pede, obviamente, que quem está fornecendo para a gente vai embutir esse custo no preço. Então, a gente vai ter um custo e a gente vai pagar um pouco mais quando a gente pede muitas vezes. Ao mesmo tempo, a gente viu que a gente tem um custo de ficar sem estoque, que a gente vai chamar de custo de stockout, que pode ou gerar paradas na produção, no caso da gente ficar sem estoque de matéria-prima e de insumo, mas também pode gerar um problema de vendas perdidas ou de clientes insatisfeitos, e a gente também quer evitar esse tipo de stockout, como eles chamam. A gente viu que a gente pode ter ganhos de escala, então, cada vez quando a gente consegue comprar lotes maiores, a gente consegue reduzir o custo unitário, então a gente aquela negociação que a gente faz com o fornecedor, que a gente pergunta qual é o preço unitário, aí depois o vendedor fala um preço, a gente fala, não, mas se eu comprar 100,
quanto que você me vende? E aí, obviamente, ele vai dar um desconto, porque ele vai ter um ganho de escala ao vender aquela quantidade. Que vai ser, que esse ganho de escala pode ser um ganho que ele tem na própria produção, porque os custos fixos da produção são diluídos no custo unitário de cada produto, ele consegue repassar isso para o cliente, ou então os custos de transporte ou de emissão de pedido também são diluídos e ele vai conseguir entregar a um valor mais barato. Então, a gente acaba pagando menos quando a gente consegue comprar mais. Então, legal, vou comprar bastante que eu vou pagar menos. Mas a gente vai ver que não é bem assim. E, além disso, a gente tem que considerar que, dependendo do tipo de operação ou da fase em que a gente está na empresa, pode ser que a gente tenha alguns erros de qualidade, ou seja, eu estou começando agora, eu não sei fazer direito, ou acabei de contratar um operador que está errando muito, e aí eu estou desperdiçando algum produto ou alguma matéria-prima, e com isso é melhor eu comprar um pouquinho mais, porque se eu comprar a conta certinha, ele pode errar. Se ele errar, eu não tenho outra matéria-prima para produzir um novo, e eu não posso entregar um produto sem qualidade, com um defeito, com alguma coisa faltando para o cliente. Então, por tudo isso, a gente quer manter estoque. Legal. E aí a gente viu que, ao mesmo tempo, a gente não quer manter estoque. Por quê? Porque a empresa tem um custo para ficar mantendo estoque, né? Então, eu preciso ter um ambiente para manter esse estoque. Esse ambiente vai me gerar custo de energia elétrica, vai me gerar o próprio custo de imposto, do IPTU, porque quanto maior a minha propriedade, maior é o meu imposto. Eu vou ter que gastar com limpeza, vou ter que gastar com algum tipo de manutenção e ainda com alguma pessoa que vá organizar, né, ou que vai trabalhar ali para desembaraçar aquele meu estoque, digamos assim, né, ou seja, para manter aquele estoque funcionando, organizado, alguma coisa assim. Além disso, tem o custo de coordenar a produção. Então, quando algumas empresas que têm grandes estoques, elas realmente têm problemas, que os estoques ficam no meio do caminho, parece que, não acredito, mas sim, teve um TCC de uma aluna, acho que foi na Penha, e ele tinha um problema que, assim, era uma empresa que trabalhava com madeira, e o dono da empresa, ele queria ter aquela quantidade de estoque de madeira que ele queria, porque ele achava que tinha que ter. E aí ficava no caminho, atrapalhava todo mundo, e no final, às vezes, ele não entendia que se ele fizesse um estudo de mercado, ele só precisaria comprar aquela madeira quando efetivamente ele tivesse um pedido. Ele tinha medo de algum cliente chegar, fazer um pedido e ele não ter a madeira para fazer, para criar o produto, então ele ficava lá mantendo um estoque que era alto, porque todo mês ele comprava aquela quantidade. Assim, todo mês eu compro, sei lá, 10. Mas esse mês nem usou, não precisa comprar 10. Não, mas é melhor comprar. Então, era um perfil muito conservador, de alguém que tinha muito medo, né, do stock-out, e aí acabava que gerava um grande problema para todo mundo, porque ficava lá todo mundo tropeçando nas madeiras. Então, a gente tem um custo, que é um custo que pode ter esse grande quantidade de estoque, pode obstruir o nosso processo produtivo, e além disso eu posso precisar de pessoas tanto para arrumar, quanto para organizar qual item eu vou usar primeiro dentro daquele meu armazém de estoque. Além disso, a gente também tem que pensar que estoque é desperdício. Tudo que a gente tem, todo material que está estocado, a empresa usou um dinheiro, né, gastou um valor monetário para comprar aquele produto, aquela matéria-prima, e esse dinheiro deixou de ser usado para outra coisa que poderia ter sido mais urgente, ou mais interessante, ou mais importante, não sei. Então, assim, é como se a gente deixasse um dinheiro que é da empresa, mas está preso numa matéria-prima, e que se não tivesse ali, poderia ser usado para alguma outra coisa num determinado momento. Então, a gente tem um custo também, que é o desperdício de manter esse estoque alto. Então, a gente já viu que a gente tem motivo para ter estoque e motivo para não ter estoque. E aí a gente viu o que é o nosso ponto de reposição. Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi só áudio aberto? A gente viu que a gente tem um ponto de reposição, e esse ponto de reposição seria uma quantidade específica que a gente pode estudar para identificar em que momento exatamente a gente pediria
a gente faria um novo pedido para o nosso fornecedor. E aí, esse ponto de reposição, então, olhando aqui no gráfico, aqui a gente tem um eixo que seria o nosso eixo de quantidade, né, o nível de estoque, ou seja, a quantidade de produto que eu pedi, no caso, de matéria-prima, de insumo. E também a gente tem no eixo de X o que seria o tempo. Então, o ponto de reposição, ele indica para a gente uma quantidade, e essa quantidade vai indicar para a gente o seguinte: quando o meu nível de estoque chegar nesse ponto, nessa quantidade aqui, eu peço mais para o meu fornecedor. E por que esse ponto de reposição, na verdade, não é zero? Porque o meu fornecedor nem sempre consegue me entregar imediatamente assim que eu peço. Ele também tem toda uma operação, né? Ele tem que emitir o pedido, emitir a nota fiscal, chamar a transportadora, enviar para mim. Então, pode ser que ele não consiga me enviar no mesmo dia. Então, se eu deixar o meu estoque chegar a zero, quando eu pedir para o meu fornecedor, eu vou ficar com estoque alto, estoque out, como a gente chama, né? Assim, sem estoque, vai ficar sem produto por um tempo, e nem sempre eu posso ficar sem produto, pode ser que não. Pode ser que eu esteja, que eu vá perder venda ou que eu vá atrasar a entrega para o meu cliente porque eu fiquei sem estoque. Então, eu tenho que considerar, isso aqui, gente, é para cada produto, né? Para cada insumo, no caso. Então, se eu estiver produzindo, se eu tiver uma operação onde eu uso, pensando lá no exemplo da fábrica das latinhas. A fábrica das latinhas, ela usava alumínio para fazer a lata, ela usava produtos químicos para limpar a lata, ela usava óleos, porque no meio da operação, ela precisava fazer um estiramento do alumínio, então esse estiramento era feito com óleo lubrificante para não estragar o material. Precisava da tinta, a tinta era para fazer o rótulo, né, do cliente, então, na verdade, a lata já saía com o rótulo do cliente. Então, alumínio, os produtos químicos, os óleos lubrificantes, as tintas, e ao final a gente tinha uma espécie de verniz que era para secar a tinta e para deixar a lata assim mais lisa. Então, se a gente estivesse fazendo uma análise do ponto de reposição, a gente teria que fazer um gráfico desse, um estudo desse, para entender qual seria o ponto de reposição para cada um desses itens que eu vou utilizar na produção da minha latinha. Porque não adianta eu ter alumínio, mas não ter a tinta. Chegar lá na frente, a máquina vai parar, a máquina que era impressora ia parar, porque ele não vai conseguir continuar imprimindo o rótulo. Também não adiantava eu ter a tinta e não ter o verniz, porque se chegasse lá na máquina, lá na frente, sem verniz, o que ia acontecer? A tinta borra e a lata joga fora, né? Joga fora, recicla, mas assim, não vai para o cliente, porque não está em conformidade com a qualidade. Então, a ideia é que a empresa tenha, assim, essa análise desse ponto de reposição para cada um dos itens de estoque. A gente vai ver que, é claro, no final da aula de hoje a gente vai ver que existem itens que são muito baratos, ou que a gente compra muito pouco, ou que a gente consome muito pouco, e que não vale a pena a gente desperdiçar um engenheiro de produção, né, o nosso gerente de produção, para ficar fazendo cálculo de ponto de reposição desse item, porque ele traz um impacto muito baixo, tanto para a produção do produto, ou para um serviço que a empresa ofereça, mas e também porque ele tem um valor muito pequeno. Então, deixa aí, parafuso, gente, deixa esse parafuso em estoque aqui, que é melhor do que se não vou parar minha máquina por causa de um parafuso. A minha máquina parada me custaria muito mais, então eu mantenho parafuso em estoque. E tudo bem, porque, mas a gente não tem um custo de manter em estoque? Tem, mas o estoque de parafuso, ele me ocupa um pedacinho de nada, de um saquinho ali na minha prateleira, tudo bem. Então, a gente vai ver que a gente precisa, para a gente entender quais são os itens que a gente vai ou não fazer esse estudo de ponto de reposição e de leque, o leque que a gente vai ver daqui a pouco, que é o lote econômico de compras, a gente vai analisar o esforço, né? Se vale a pena ou não. A gente vai chamar é como se fosse uma análise, uma priorização que vai analisar
a quantidade de esforço e mais ou menos o impacto para saber se vale a pena ou não parar para fazer esse estudo. Agora, se a gente estiver falando do alumínio, que era a matéria-prima mais cara que a gente tinha lá na fábrica de latinha, e obviamente, e o carro-chefe de tudo, né? A lata é de alumínio, então, óbvio que o alumínio era o que a gente mais gastava para produzir a lata. É claro que o alumínio é estratégico, é caro, é importante, a gente sim vai ter que fazer essa análise desse ponto de reposição. E aí a gente vai ver que a gente precisa, se a gente vai precisar analisar o ponto de reposição para cada um desses itens, a gente vai precisar entender qual é o lead time, ou seja, quanto tempo cada fornecedor leva para entregar cada uma, né, cada matéria-prima, ou seja, cada insumo que a gente vai precisar. E a gente vai perceber que os tempos são diferentes. Primeiro, porque a gente pode ter um fornecedor que fica do lado da nossa fábrica, ali no Distrito Industrial de Santa Cruz, ali perto de Itaguaí, e, tá do lado, gente, entrega muito rápido. Ou a gente pode ter um fornecedor que traz alguma coisa para a gente de São Paulo, ou do Sul, ou a gente pode importar alguma coisa, e aí fica mais complicado ainda. Então, a gente vai ter que analisar qual é esse lead time de cada fornecedor. Aí ainda tem outra coisa, né? Aqui, nessa operação da latinha, eu estou considerando que a empresa, né, que chamava Latasa, depois virou Hexan e hoje se chama Ball, essa empresa, ela tem acordos de parceria com os fornecedores. Isso significa que são contratos de médio prazo, pode ser de 1 ano, 2 anos, depende, e aí eu faço um contrato com o meu fornecedor aqui de tinta e digo assim, olha, eu vou comprar a sua tinta por 2 anos. Eu quero que você me diga por quanto você me vende cada vez que eu comprar, e também quanto tempo você me entrega. E eu só vou comprar de você, ok? Claro que a gente faz uma cotação para entender quem vai ser esse parceiro por 2 anos. E aí a gente sabe exatamente qual é o lead time do fornecedor, porque a gente está sempre pedindo do mesmo fornecedor. Mas, se eu tenho uma operação, se eu tenho uma empresa onde eu não tenho uma parceria com o meu fornecedor, então, assim, eu posso pedir hoje de um fornecedor, amanhã de outro, porque vai depender do preço. Então, cada vez que eu pedir, eu vou fazer uma cotação. Essa cotação nas empresas, normalmente a gente faz 3 cotações, né? Então, as áreas de compras, elas procuram o primeiro fornecedor que vai indicar qual vai ser o preço, qual vai ser o lead time de entrega e qual vai ser o tempo de pagamento, que é muito importante também para as empresas, porque quanto mais para frente a empresa joga o pagamento, né, melhor, porque dá tempo dela produzir, vender, receber aquele produto e depois pagar o fornecedor. As empresas sempre vão tentar jogar esse pagamento mais para frente. Então, na verdade, quando a gente fizer 3 cotações, a gente vai ter 3 fornecedores, no mínimo, né? As áreas de compra, elas têm um procedimento, tipo um POP, né? Acho que vocês sabem o que é. Acho que vocês viram, vocês trabalham com isso. Então, a gente tem os procedimentos, ou as regras, no caso, que dizem que a gente tem que ter, no mínimo, 3 cotações. Posso ter mais? Posso ter mais. Mas é interessante que a gente tenha, no mínimo, 3. E aí, imagina que cada vez que eu precisar da tinta, eu vou ligar para 3 fornecedores, vou fazer cotação, perguntar qual é o lead time, e aí vou decidir qual que eu vou comprar, considerando aqui a minha necessidade, seja minha necessidade de pagar mais barato, de receber mais rápido, ou quando eu falo pagar mais barato, é o preço, né? Então, preço mais barato, o tempo que eu tenho para receber, ou quando eu vou pagar lá na frente. Então, dependendo dessa necessidade, eu vou lá e aí, não, hoje eu quero o cliente esse aqui, o A, amanhã eu quero o B, amanhã eu quero o C. Fica difícil, realmente, a gente fazer um estudo de ponto de reposição quando a gente não sabe quem é o fornecedor que vai entregar. Além de ter lead times diferentes, a gente ainda perde tempo fazendo cotação cada vez que liga para 3 fornecedores. Então, a gente precisa, o ideal, e as grandes empresas perceberam isso, é ter esses contratos, que são contratos de médio prazo com fornecedores, para que com isso tenha uma parceria onde esses itens, né, esses fatores aqui já sejam conhecidos e com isso seja mais fácil fazer esse tipo de estudo. Então, uma vez que a gente conhece, que a gente sabe quais são os itens que precisam de uma análise de estoque,
Uma vez que a gente sabe quais são os qual é o fornecedor que vai fornecer para a gente cada um desses itens, a gente consegue identificar exatamente qual é o lead time do fornecedor. E o lead time, na verdade, vai ser quanto tempo o meu fornecedor leva para me entregar, desde o momento em que eu pedi até o momento que chega na porta da minha fábrica. E aí, com isso, conhecendo esse tempo, eu consigo fazer um cálculo que é o seguinte: olha, eu sei quanto que eu consumo por dia, em média, e eu sei quanto tempo o meu fornecedor leva para me entregar. Então, eu faço um cálculo aqui bem óbvio. Então, olha só, se eu uso 10 por dia, e se o meu fornecedor leva 3 dias para me entregar, quando chegar em 30, eu já peço. Porque aí eu vou consumindo nesses 3 dias, e quando chegar no terceiro dia, ele vai lá e ele vai me ressuprir. Ou seja, ele vai trazer lá uma quantidade, que já vai ser uma quantidade acordada, e aí a minha quantidade de estoque volta aqui para 100. E aí eu vou consumindo esses 100, até que chega em 30, eu peço de novo, vou consumindo, e aí quando chega perto de zerar, ou a gente não vai zerar porque isso é um risco, mas é que quando chega pertinho, meu fornecedor vai lá, e vai me ressuprir, e assim a gente vai caminhando ao longo do tempo. Então, com isso, identificando esse ponto de reposição, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir saber em que momento pedir, a gente sabe a quantidade que a gente vai receber, e a gente garante que a gente não vai ter nem estoque de mais, nem estoque de menos. Então, a gente consegue, com isso, ter um equilíbrio entre o que seria o ideal, né, do nosso tamanho de estoque. É como se fosse aquela história do não sobra nem falta. Eu consigo me organizar e ter ali o meu equilíbrio de forma que eu vou operando sem custos extras de manutenção de estoque e nem de falta de estoque. Dúvidas aqui? Ou não? Não. Nada. Posso passar um exercício de ponto de reposição? Pode, claro. Vocês mandam. Então, beleza. Estou anotando aqui exercício. Tipo um estudo de caso que eu vou passar para vocês. Beleza. Bom, e aí, aqui a gente viu como é que funciona, qual é a lógica, e aqui a gente vai ver como é que é a fórmula desse ponto de reposição. Então, a gente viu na aula passada que o ponto de reposição, então, como é que a gente calcula? A gente calcula fazendo uma conta bem simples, que seria a nossa demanda média diária. Então, de novo, para a gente saber, para a gente tomar uma decisão aqui, a gente precisa saber quanto é que a gente usa daquele insumo, daquela matéria-prima diariamente. Se a gente não souber, a gente já não consegue calcular pontos de reposição. Então, se vocês chegarem num chão de fábrica hoje, seja onde quer que vocês trabalhem, chegou lá e não sabe o ponto de reposição, tudo bem. Qual é a demanda média? Não sei. Tá bom, não sei. Começa a medir a partir de hoje. Pega lá uma ficha, e o operador vai medindo quanto que ele está consumindo diariamente. Depois, quando a gente tiver aí um mês, eu acho que é um tempo interessante, porque depois que a gente tiver 30 dias, a gente consegue calcular a demanda média. E por que 30 dias? Porque se a gente tiver algum tipo de sazonalidade dentro do mês, no início do mês eu vendo mais, no meio do mês eu vendo menos, a gente consegue pegar, identificar a partir desses 30 dias. E aí a gente acha que seria a nossa demanda média diária, multiplica pelo nosso lead time, que é o tempo de ressuprimento do nosso fornecedor. E aí, é claro que, se a gente está fazendo um cálculo que é da demanda média diária, a gente precisa saber qual é o lead time em dias, né? Então, a gente precisa manter a mesma unidade, senão a gente vai criar ali um problema. E aí a gente soma a essa fórmula básica o que a gente vai chamar de estoque de segurança. O estoque de segurança, aqui a gente está falando que o estoque de segurança é em unidades. O estoque de segurança, ele vai ser uma quantidade, como o nome mesmo já está dizendo, é uma quantidade que ele vai dizer, não, olha só, se tudo der errado, eu preciso ter um estoquezinho de segurança para garantir que fico bem, vou ficar tranquilo, não vai faltar. Então, eu quero manter esse estoquezinho. E aí, com isso, é claro que o meu ponto de ressuprimento, voltando aqui para o slide anterior,
o tempo de ressuprimento aqui do meu fornecedor, ele não seria nesse ponto quase zero do meu eixo de X. Ele seria um pouco antes, né? Considerando que o meu estoque de segurança está por aqui, nessa quantidade aqui, eu marquei nesse pontinho aqui, na verdade, eu iria fazer o meu cálculo considerando que nesse ponto o meu fornecedor iria me ressuprir. Então, eu não esperaria que chegasse quase a zero. Então, aqui eu estou considerando um estoque de segurança. Eu posso dizer que esse estoque de segurança é zero, se eu quiser, posso, claro, seria o gráfico, né, onde o ressuprimento acontece mais ou menos nesse ponto, muito próximo do eixo X, ou eu posso ter um eixo de segurança com valor positivo, um estoque de segurança com valor positivo, onde eu vou ter o meu ressuprimento num ponto um pouquinho acima do meu eixo de X. E aí, beleza. E aí a gente viu, no final da aula passada, como é que a gente calcula esse estoque de segurança. E aí, bom, a gente viu que esse estoque de segurança, ele é importante porque a gente está trabalhando com uma demanda média diária, mas essa demanda média, ela pode ter picos e vales, né? Então, ela pode não ser estável. E aí, com isso, pode ser que isso cause algum problema para a empresa e ela pode decidir que, não, eu não quero chegar a zero. Então, eu quero ter um valor positivo do meu estoque de segurança. E aí a gente viu como é que a gente calcula, então, como seria esse estoque de segurança. Aqui eu estou mostrando como é que seria o cálculo, e aqui a gente tem um acompanhamento semanal da nossa demanda. Se a gente está fazendo o cálculo diário, era melhor que a gente tivesse esse valor em dias e não em semanas, né? Mas ok, então eu vou mostrar aqui só o exemplo em semanas, mas aí, se a gente quisesse calcular, a gente traria para dias e não faria diferença. Se a gente tem uma demanda de 120 por semana, era só dividir 120 por 7, a gente vai achar qual é a demanda média diária. Ok, então a gente tem aqui 40 semanas de acompanhamento, então durante as 40 semanas eu identifiquei qual foi a minha demanda, e aí a gente vai fazer daqui um histograma. O que é o histograma? Eu vou contar quantas vezes aquele valor de demanda aconteceu. Isso aqui, acho que vocês já viram lá na estatística. Então, por aquela análise, eu percebi que a minha demanda média foi 120 em 8 semanas. Ou seja, daqueles meus dados, a maior frequência que eu tive foi de 120 unidades por semana. Já 119, né, a demanda de 119, ela aconteceu em 6 semanas. A frequência dela é 6. A demanda de 121 aconteceu em 7 semanas, e assim por diante. Então, assim, eu tenho um histograma que mostra quais são as frequências de demandas médias desse período que eu analisei, que no caso do nosso exemplo são 40 semanas. E aí eu chegaria aqui, mais ou menos, no histograma, onde eu teria um percentual para cada uma dessas demandas. Então, para a demanda de 120, eu tenho 20%. Então, 20% das vezes, a minha demanda média é 120. Com esse estudo, a gente vai calcular o estoque de segurança a partir dessa fórmula aqui. Então, nessa fórmula, a gente vê que o nosso estoque de segurança vai ser igual a um fator de segurança, e esse fator de segurança, a gente calcula pela estatística, né, uma lógica estatística, que vai dizer para a gente qual é o risco que a gente quer ter de ficar sem estoque. Se eu quiser ficar sem estoque 1% das vezes, o meu risco ser apenas de 1%, eu vou ter uma tabela de fator de segurança, e essa tabela é para esse conjunto de dados, e esse fator de segurança vai mudando de acordo com esse percentual que eu quero atender. Então, se eu quiser deixar de atender 1% ou seja, eu tenho o risco de ficar 1% do tempo sem matéria-prima, o meu fator de segurança vai ser um número. Se eu quiser arriscar ficar 5% das vezes, né, ou do tempo sem matéria-prima, o meu fator de segurança vai ser outro. Claro que, já mostrando o fator de segurança, quanto
quanto mais, né, quanto maior o meu percentual de atendimento, e aí até considerando casas decimais aqui, então quanto menor o meu risco de desatender um cliente, maior é o meu fator de segurança. E claro que se maior é o meu fator de segurança, maior vai ser o meu estoque de segurança. Quanto menor é o meu nível de serviço, ou seja, quanto mais, se eu tiver mais disposta a desatender um cliente, a desatender um pedido, menor é o meu fator de serviço e menor vai ser o meu fator de segurança. Então, isso aqui também é um cálculo estatístico que vem do que a gente chama de desvio padrão, média mais 1 desvio padrão, média menos 1 desvio padrão, média mais 2 desvio padrão, média menos 2 desvio padrão. Isso aqui é base que eles usam para fazer os cálculos de Six Sigma, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Six Sigma é uma das ferramentas do Lean Manufacturing, ou da empresa enxuta, e que ela tenta chegar ao nível de zero defeito a partir desse tipo de análise estatística aqui. Mas eu não vou pedir para vocês calcularem fator de serviço, eu estou só mostrando da onde que vem o número. Voltando aqui, é importante a gente saber, então, calcular o estoque de segurança. Então, o estoque de segurança ele vai ser igual a esse fator de segurança, que vai depender do quanto eu me arrisco a desatender o meu cliente, vezes o desvio padrão. O desvio padrão eu consigo calcular por essa fórmula aqui, fórmula também da própria estatística. Se vocês quiserem no Excel, faz também direto. Vezes o lead time para ressuprimento sobre a periodicidade a qual se refere o desvio padrão. E aí, claro que para a gente chegar no desvio padrão, a gente precisa calcular a média, né? Porque sem a média a gente não tem desvio padrão. Então, aqui estaria só mostrando, claro que aqui nesses 3 pontinhos estariam vários valores, a gente está falando de 40 semanas. Então, seria somar todos aqueles valores daquela tabela, dividir por 40, e aí, uma vez que a gente tem a média, a gente vai ver qual é a distância de cada valor para a média, né? De cada demanda semanal para a média, e vai chegar ao valor do desvio padrão, que a gente achou aqui, que é de 1,9. E aí, tendo esse valor, a gente substitui na fórmula. Aqui a gente usou uma fórmula que era de 95% de fator de serviço, então, nosso número só 95% é 1,645 para esse conjunto de dados, e aí a gente vai lá e substitui na fórmula 1,645 vezes o nosso desvio padrão, vezes o nosso lead time, que seria de 3, sobre a periodicidade que a gente está colocando de um dia, né? Está fazendo, já o lead time é diário, então a gente tem a periodicidade que seria 1 dia. Então, o nosso estoque de segurança seria de 5,44, ou arredondando, se eu quiser, 6. Com esse valor aqui, eu substituo esse valor de 6 na minha fórmula, substituo aqui, e vou identificar qual é o meu ponto de reposição, sabendo que eu vou ter, obviamente, a minha demanda média e o meu lead time de ressuprimento. Dúvidas aqui na fórmula do ponto de reposição? Oi. Essa tabela que a senhora mostrou aí do fator que a gente multiplica lá para... É tirado da onde? Como é que a gente atribui? Como é que é atribuído aqueles valores ali percentualmente ali? Esse valor, na verdade, isso aqui, ele diz o seguinte, que o nível de serviço, ou seja, o percentual de atendimento, ele está relacionado à média e à quantidade de desvio padrão. Então, por exemplo, quando a gente fala do Six Sigma, a gente está falando que é Mi mais 6 vezes o desvio padrão. E esses 6 vezes o desvio padrão gera para a gente um erro que seria de 3,4 defeitos por milhão. Uhum. Então, uma vez que a gente sabe qual é o desvio padrão, olha o que eu fiz aqui. A média voltando aqui, a minha média é de 120,1. Minha média mais um desvio padrão, que é 1,9, vai dar alguns valores. A partir desses valores, a gente faria um novo histograma. E nesse novo histograma, então é mais ou menos assim.
Com esses valores aqui, eu faria um histograma que daria uma curva mais ou menos assim. E aqui eu teria os percentuais que iriam de, no caso, se eu quisesse 98 aqui dentro desse espaço do meu histograma, eu tenho esses 98%. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, com essa quantidade de desvio padrão, eu consigo atender 98% das vezes. Os 2% seria esse pedacinho que sobrou aqui e esse pedacinho que sobrou aqui. Então, isso aqui raramente acontece, repara no meu histograma que ele está muito baixo aqui, e esse daqui também raramente acontece. E eles representam 98%, 1% cada um do que eu estou atendendo. Então, com isso, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, eu estou dizendo que eu estou arriscando não atender. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, para cada conjunto de dados, eu vou ter um fator de serviço, eu vou ter um número diferente desse fator de serviço, porque ele vai estar relacionado à média, ao desvio padrão, e tanto a média quanto o desvio padrão estão relacionados com o meu conjunto de dados. Então, para cada análise que a gente tivesse que fazer, a gente teria que fazer um histograma da média, mais ou menos, alguns desvio padrão, né? E a gente chegaria a valores que estariam fora do que seria esse limite que a gente iria indicar dentro dessa escolha de nível de serviço que a gente tem aqui. É mais ou menos isso. Então, para cada conjunto de dados, eu teria que fazer esse cálculo. Deu para entender? Estou tentando simplificar. Sim. Beleza. Então, com isso a gente consegue identificar quem é nosso estoque de segurança e a gente chega num valor, e com um valor de estoque de segurança a gente pode calcular o nosso ponto de ressuprimento. E esse ponto de ressuprimento, então, vai ser em unidades. E cada vez que a gente chegar nessas unidades, e aqui a demanda média diária também é unidade, né? É unidade. Quando a gente chegar nesse número que seria o nosso ponto de ressuprimento, a gente sabe que a gente pede de novo para o nosso fornecedor, e aí quando a gente pede, ele entrega e a gente não fica desatendido sem insumo, sem matéria-prima. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a gente tem alguns sistemas onde eu nem preciso pedir ao meu fornecedor quando eu chego no ponto, que seria esse ponto aqui, né? Quando eu chego no meu ponto de ressuprimento, porque ele recebe um alerta no sistema dele, né? Então, quando a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos ERPs, ou seja, dos sistemas de gestão integrada dentro da empresa, mas a gente vai ver que além desses sistemas dentro da empresa, a gente tem também um sistema que pode integrar cliente e fornecedor. Então, com isso, eu não preciso nem ligar. Quando chegar nesse ponto aqui do ressuprimento, chegou aqui nesse ponto, né? Chegou em 30 unidades, liga para o fornecedor e pede mais. Não, em algumas operações eu nem preciso fazer isso. Porque quando chegar aqui em 30 unidades, o meu fornecedor ele já recebe um alerta, um e-mail, alguma coisa, né, dentro do sistema dele, e ele já sabe que ele tem que me entregar. E ele me entrega sem que eu precise fazer nada. Então, é uma integração de sistemas entre empresas que é bastante interessante e facilita muito. Quando as empresas têm muitos itens, por exemplo, um hortifruti, são muitos itens, eles têm que ter entregas muito frequentes, porque o tipo de produto que eles têm é um produto que tem uma depreciação muito grande, né? Ou seja, ele estraga muito rápido. Então, perder tempo ligando para o fornecedor seria um pouco complicado. Então, faz sentido para eles que o fornecedor já veja e já saiba quanto que tem que repor naquele dia ou não, dependendo do nível de estoque aqui. Dúvidas? Nada? Então, tá bom.
vocês não têm dúvidas, eu vou embora. Que isso, precisa ir embora não. Vai pra onde? Não, embora, Cedo. tipo, vou correr, vou continuar. Não é isso. Não, pô. Embora eu não vou, não. Continuo aqui com vocês. Beleza. Deixa eu só ver, fazer um checkpoint aqui rápido. Porque da outra vez eu... Ah, beleza. Solta aí. Boa. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, a gente viu ponto de recebimento, o estoque de segurança e o fator de segurança. Bom, e aí a gente vai descobrir o seguinte, a gente entendeu que a gente tem um ponto de reposição e que toda vez que chega nesse ponto de reposição, o meu fornecedor, ele manda mais né, ele vem me repor, traz mais material para mim. Legal. Só que a gente vai perceber o seguinte, toda vez que eu faço um pedido, o meu fornecedor, ele tem um custo, que é um custo para me enviar, que foi aquele custo que a gente viu, que é o custo de emitir nota fiscal, é o custo de emitir a ordem do pedido, seja de separação, seja de produção, não sei, o custo da expedição, o custo do transporte. Então, se eu peço muitas vezes, então esse daqui eu tenho um eixo que é o número de pedidos. Então, se eu peço muitas vezes, e aqui é o custo. Se toda hora eu peço, eu vou aumentando o meu custo de pedido. Quanto mais eu peço, mais caro fica meu custo aqui. Ao mesmo tempo, eu vou descobrir que aqui é o número de pedidos por ano. Se eu peço pouco por ano, e eu vou acabar tendo um estoque alto, porque, não, pede uma vez por ano e guarda aí. Tudo bem, só que se eu peço uma vez por ano e guarda aí, o meu custo de manter esse estoque é muito alto. Ao mesmo tempo, se eu peço várias vezes por ano, e aí eu peço só um pouquinho, não, pede muitas vezes, pede todo mês, todo mês eu peço, pede várias vezes, cada vez que eu peço só um pouquinho. Quando eu peço só um pouquinho, o meu custo de posse é um pouquinho mais baixo. Então, quanto mais eu peço, essa que é a lógica aqui do gráfico, quanto mais vezes eu peço, cai o meu custo de estoque, de manter o estoque. Mas, quanto mais vezes eu peço, sobe o meu custo de pedidos, porque cada vez que eu peço fica mais caro. Então, de novo, a gente já tinha lá o problema de, se eu tenho estoque, é um problema. Se eu não tenho estoque, é um problema também. Então, eu quero ter, mas eu não quero ter, não sei como é que eu vou fazer. E agora, o custo disso, né? Se eu peço muito, custa para mim, e se eu peço pouco, custa também. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai tentar de novo aqui chegar num que seria um resultado ótimo, como a gente chamaria lá em pesquisa operacional. Seria um valor em que eu não tivesse nem tanto custo de pedido e nem tanto custo de estoque. Além disso, a gente tem um outro problema. Na verdade, aqui é a mesma coisa. Se o meu ponto de reposição, né? Se cada vez que o meu ponto de reposição, se eu chego aqui no meu ponto de reposição e o meu fornecedor vem me abastecer, ele traz muito para mim, o que vai acontecer? Eu peço poucas vezes, porque cada vez que eu peço 200. Ok, pedi 2 vezes no ano. A outra forma não, meu ponto de reposição é muito baixinho. Eu vou pedir 10 várias vezes e toda hora ele me traz um lote pequenininho de 10. Então, na verdade, é uma outra visão. Aqui eu estou olhando o custo, né? E aqui eu estou olhando a frequência dos pedidos, mas é a mesma lógica, porque eles andam juntos. Assim como o custo aumenta, meu custo de pedido aumenta quando aumenta a minha quantidade de pedidos. E no outro, o meu custo de posse de estoque aumenta quando eu recebo muito cada vez que eu recebo. Então, a gente fica com aquela pergunta que então o que eu faço? Quanto que eu peço cada vez que eu peço? E quantas vezes eu vou pedir no ano para garantir que eu vou pagar
o mínimo possível. E aí a gente chega no lote econômico de compras, que é o nosso leque, que vai tentar responder essa pergunta para a gente. Então, aqui no nosso leque, a gente faz uma análise que nada mais é do que juntar as nossas duas curvas. Então, uma curva era o quanto sobe a minha curva de custo de pedidos, quanto mais eu peço, mais vezes eu peço, mais caro fica para mim, porque eu tenho um custo para cada vez que eu tenho, né? Cada vez que eu tenho pedido, eu tenho um custo. Ao mesmo tempo, se eu peço pouco, a minha quantidade, o meu custo de manter estoque é muito alto, e conforme eu vou pedindo menos, né? Conforme eu vou reduzindo a quantidade que eu peço, o meu custo de manter esse estoque vai caindo, porque se eu estiver mantendo um estoque baixinho aqui, o meu custo é bem pequenininho. Se eu estiver mantendo um estoque mais alto aqui na minha curva, o meu custo de estoque é bem mais alto. Então, quando a gente junta essas duas curvas, que é isso aqui que é o nosso custo total, quando a gente junta, então, o custo de pedido com o custo de estoque, a gente tem mais ou menos uma curva como essa daqui, e com essa curva do nosso custo total, que nada mais é do que custo do pedido mais custo de estoque, e quando a gente tem essa curva, a gente percebe que existe um ponto onde o custo total é o menor. Seria o mínimo custo total aqui. Então, esse ponto, que é justamente esse ponto aqui, ele vai dizer para a gente qual seria a nossa quantidade ótima de estoque. Quantidade ótima de lote, na verdade. Então, cada vez que eu peço essa quantidade aqui. E essa quantidade que eu peço vai gerar para mim o menor custo de pedido possível e o menor custo de estoque possível. E aí, se a gente for reparar, esse ponto, ele é exatamente um ponto onde as duas curvas, que é a curva do custo de pedido com a curva do custo de estoque, é a curva onde o ponto onde eles se encontram. E aí, tendo essas informações, a gente acha o leque, ou seja, o nosso lote econômico de compras, que seria o valor mais em conta, né? O valor, a quantidade onde a gente gastaria o menor, o mínimo possível para ter, né, para comprar os nossos estoques. Então, só para a gente entender quem é aqui na história, o CT é o custo total, o Q é a quantidade que a gente vai pedir cada vez que pede, o CP é o custo do pedido, o CE é o custo unitário de estocagem, porque como ele cresce conforme, ele decresce, né, conforme a gente reduz a quantidade, então, obviamente, ele é aqui um custo unitário. E o D vai ser a nossa demanda, que não aparece aqui no nosso gráfico, mas a gente vai precisar saber qual é a demanda. Por quê? Porque não é que a gente não está dizendo aqui o tempo inteiro que a gente não quer ter estoque de mais nem estoque de menos. Se eu não quero que sobre muito estoque, nem quero que falte, eu preciso saber mais ou menos quanto eu vou vender. Então, de novo, a gente vai ter que saber qual é a nossa demanda ou qual é a nossa previsão de demanda. Então, repare que o que a gente viu antes da P1, naqueles exercícios todos, naquelas técnicas todas de previsão de demanda, a gente pode usar aqui para ter um valor, né, sabendo qual seria a nossa demanda prevista, a gente consegue calcular o nosso lote econômico de compras para o próximo período. Então, a gente vai vendo que as coisas vão se juntando, o tempo inteiro eu vou trazendo conceitos que a gente já viu, porque tudo, o PCP, que foi a primeira coisa que a gente viu no primeiro slide da disciplina, a gente vê que na verdade, o PCP, ele tem, ele se relaciona com várias áreas, né? Então, o PCP estava aqui no meio, e a gente tinha várias áreas se relacionando aqui, a área de compras, a área de produção, a área de vendas, e é isso. A empresa é um sistema, então ela funciona de uma forma integrada. Informações de outras áreas vão ser importantes para que a gente tome decisão aqui no que a gente está fazendo no nosso PCP. Então, aquela previsão de demanda que a gente calculou lá, a gente usaria aqui como
como dado, né, do nosso problema para a gente calcular qual seria o nosso leque. Dúvidas no leque? Não. Nada. Diga. Não. O leque, você calcula, vamos supor, no mês, né? Você calcula ele mensalmente ou você sempre fica controlando ele, né? Porque como a tua demanda, de repente, pode variar, né, por uma situação, né? Você já tem um número que você entende como alvo, né? E você fica maneteando ele para tentar colocar dentro daquela janela que você espera. Como é que a gente trabalha com leque assim? Então, claro que a gente vai trabalhar com uma estimativa, né? Sim. A não ser que a gente saiba qual é a nossa demanda. Se a nossa demanda é dependente, lembram disso? Sim. Beleza, são condições que, quanto menos variáveis possíveis, melhor, né? Esse número não, muito provavelmente ele não vai mudar ou ele vai disparear, né? Vai ficar um número muito dispareado. Né? Exatamente. Agora, se a nossa demanda é independente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma previsão de demanda e por isso que a gente viu várias técnicas, por isso que a gente viu o DAM, por isso que a gente viu como é que a gente analisa qual técnica é mais precisa, porque como a gente está falando de leque e a gente vai calcular quantas vezes eu vou pedir, em geral eu vou tentar calcular um leque anual. Então, para calcular um leque anual, eu preciso ter uma previsão de demanda mês a mês, mas para o ano inteiro. E aí sim vai fazer sentido para o meu cálculo, porque olhando aqui, só para a gente ter uma ideia, a gente vai calcular o tempo entre pedidos e a frequência de pedidos. Então, se eu tenho uma operação, e essa é a decisão, eu estou falando que o leque é anual, considerando que eu teria um pedido mensal para o meu fornecedor. Eu faria um leque anual. Mas, se eu tivesse uma operação onde eu pedisse toda hora para o meu fornecedor, pedisse várias vezes, e tivesse que pedir várias vezes, como no caso do hortifruti, eu poderia fazer um leque mensal, ok. Mas, em geral, o que a gente mais vê é um pedido mensal, né? E aí, ou semestral, o tempo, a gente que vai dizer que tempo é esse. O importante é que todos os nossos dados eles estejam na mesma medida de tempo. Se faz sentido eu calcular um leque semestral, ok, eu vou ter que saber qual é a minha demanda semestral. Se eu quiser calcular um leque mensal, porque eu tenho vários pedidos, eu vou ter que saber qual é a minha demanda mensal. Se eu quiser calcular um leque anual, qual é a minha demanda anual. E claro que, sabendo qual é essa demanda, você vai dizer, não, mas como é que eu calcularia a demanda, faria a previsão da demanda para o ano inteiro? Sim, faria a previsão da demanda para o ano inteiro. E por isso que a gente viu várias técnicas de fazer isso. É precisa? Mais ou menos. A gente erraria? Sim. Por isso que a gente tem um estoque de segurança. Por isso que a gente tem muito, né? Por isso que a gente tem várias outras formas de tentar se garantir, porque realmente a gente não tem o número certo, a gente não sabe. E aí é uma decisão. E uma vez que eu calculei o leque, eu posso recalcular? Devo, principalmente se acontecer alguma coisa como agora, olha, minha demanda caiu muito porque as pessoas pararam de comprar, o que eu vou fazer? Não tem nem mais sentido manter esse leque, não tem nem mais sentido manter nada, eu vou esperar eu vou tentar refazer, porque eu não tenho, agora a minha incerteza é muito grande. Não, eu tenho uma estabilidade, mesmo no isolamento, eu sei que eu estou vendendo uma quantidade semanal. Ok, então se eu consigo chegar a um valor de demanda semanal, eu vou conseguir pensar em qual seria esse meu leque. Esse meu leque em semanas vai me dizer qual a frequência, de quanto em quantas semanas eu faria um pedido. Se ele é mensal, ele vai dizer de quantos em quantos meses eu faria um pedido. Mais ou menos assim. Deu para entender? A gente já viu um exemplo. Não, deu para entender sim. É porque eu estou pensando aqui... o que importaria mais, assim, um custo unitário de estocagem ou ou um custo de pedidos, né? Porque se você for, pelo menos na minha visão,
eu não enxergo os dois com o mesmo peso, entendeu? Eu enxergo eles com pesos diferentes, né? Até porque o custo do pedido é fácil de você negociar, entendeu? É um custo muito variável, né? Você consegue manetear isso aí, até porque você pode ter outros fornecedores. Mas o custo de estocagem é teu, entendeu? E esse custo é dinheiro sobre dinheiro, né? E aí, entendeu? Às vezes tu pode tentar truncar um lado para poder manetear o outro, entendeu? Não, eu quero que sempre o meu custo unitário de estocagem esteja mais baixo, porque é uma coisa que me afeta diretamente, entendeu? Vai estar lá no meu custo direto. Você pode fazer isso, com certeza. Se você não precisar, assim, o seu custo de estocagem ele vai aumentar se você precisar de algumas condições. Por exemplo, eu preciso, no caso da latinha, a gente precisava que o armazém fosse muito alto, os pallets eram altos, ou eu preciso de uma refrigeração, sei lá, específica no caso do hortifruti, ou eu preciso. Isso vai te gerar um custo de estocagem mais alto. Ou não, se eu tiver eu estou estocando alguma coisa que, sei lá, uma garrafa de vidro, vou aqui chutar, e é uma garrafa plástica, não, pronto, aquele, não sei se vocês já viram como é que eles fazem a garrafa PET, na verdade eles compram, isso, exatamente, eles compram aquela pré-forma que é como se fosse um tubinho de ensaio, né, e depois aquilo vira o pé. Aquilo talvez não precise de muita. Olha, isso aqui é tranquilo de armazenar, não preciso, não gera espaço, né? Porque no caso da lata, a gente dizia que a gente transportava ar, porque a lata não podia amassar, e não tinha nada dentro e fazia no caso dessa pré-forma, a gente já não teria esse problema. Então, não, meu custo de estocagem é baixo. Ok, aí é uma situação. Aqui, o que a gente está tentando é chegar num cálculo de um valor ótimo, que vai mudar de acordo com o tipo de operação que a gente tem, sem dúvida. Agora, em relação a macetear o preço com o fornecedor, né, que você falou, pode ser, mas assim, vocês sabem que o vendedor, ele sabe até onde ele pode chegar, né? Então, ele vai embutir aquele custo de pedido de qualquer jeito. Ele pode até espremer e dizer, tá bom, eu faço tudo, mas aquele custo está embutido de alguma forma. Ele não vai perder dinheiro para te enviar alguma coisa. Não, eu sei, mas aí é quando você olha para a tua realidade, tu olha assim e fala assim, pô, eu tenho um custo unitário de estocagem que é até alto, né? Eu preciso de uma infra muito grande para isso acontecer. Então, eu consigo suportar essa quantidade de pedidos, entendeu? Porque para mim é melhor. Né? Essa condição, para mim, é melhor, né? É isso que eu estou perguntando, assim. Mas olha só, quando a gente jogar na fórmula, se o seu custo de pedido for baixo, a gente vai... É como se a gente tivesse aqui a reta, é como se... Aqui eu não vou conseguir... É como se a reta aqui do custo de pedidos, ela fosse mais baixa. Ao invés... Vou fazer de novo aqui. Você falou, tá bom, e se eu conseguir um desconto com o meu fornecedor e o meu custo de pedido for menor? Tudo bem, ele pode ser alguma coisa assim, ó. É bem menor que essa azul, né? Ok. A minha curva do custo total já não vai ser mais assim. O meu ponto já vai ser aqui. Se o meu custo de pedido é menor, eu já posso pedir um lote um pouquinho maior, uma quantidade maior, e o meu custo total, ele vai... Esse ponto, né, seria alguma coisa mais ou menos assim, eu viria até aqui, e a partir daqui subiria. Então, na verdade, isso vai ser refletido na fórmula de qualquer jeito. Ou não, ou se você disser não, então, e se for, ao invés não for meu custo de pedido que for menor? O menor vai ser, então, meu custo de estoque, porque eu não preciso de quase nada para a pré-fórmula do PET. Tudo bem, o que vai acontecer? Essa curva vai ser alguma coisa assim. E aí, eu posso pedir mais vezes. Se eu peço uma quantidade menor, cada vez que eu peço mais. E aí vai depender da curva, mas isso aqui vai fazer sentido. Na hora que a gente jogar na fórmula, vai fazer sentido. Se eu reduzo um ou outro, tudo bem, eu consigo refletir no meu valor, não tem problema nenhum. Então, a proposta é justamente essa.
eu tenho um lado, tenho o outro, e quando eu junto os dois, eu consigo identificar qual é esse ponto aqui, que seria o ponto do custo mínimo. E aí, tudo bem, se eu conseguir reduzir os dois custos, né? Então, eu consigo reduzir as duas curvas, né? Ótimo para mim, melhor ainda. Agora, se não, eu tenho que trabalhar aqui com a minha realidade. Ah, tá, entendi. O custo de pedido e o de estocagem, ao passo que eles vão diminuindo, esse custo total também vai acompanhando proporcionalmente. Isso, exatamente. A seria. Jogando aqui na fórmula, olha só, a fórmula do leque aqui, a gente tem, e aqui são, na verdade, é a mesma fórmula que a gente vai brincar de jogar para um lado e para o outro, mas é a mesma coisa. A fórmula vai dizer o seguinte, que essa quantidade, o leque que seria a quantidade ótima, né? O lote ótimo de compras, ou o lote econômico de compras. Então, esse Q, ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a nossa demanda, vezes o custo de pedido sobre o custo de estoque. Olhando assim, talvez não faça sentido. Quando a gente olha pelo olhar do custo total, faz mais sentido. Então, a quantidade que a gente vai pedir vai ser a nossa demanda vezes o que é quanto eu recebo. Então, só para traduzir isso em números. Se eu vendo 100 e eu sei quem é o quê, é porque o quê, na verdade, a gente descobre nessa fórmula, mas vamos dizer que eu já sei quem é o quê. Se eu vendo 100 é minha demanda, né? Ou eu pretendo vender 100, estimo vender 100. E cada vez que eu recebo o meu lote, eu recebo um lote de 10. 100 dividido por 10 vai dar 10 vezes. Então, eu teria 10 pedidos no meu período. De novo, esse período pode ser diário, semanal, sei lá. Diário não, né? Não tem como eu pedir 10 vezes no mesmo dia. Semanal, mensal, eu teria 10 pedidos. Pediria 10 vezes e o fornecedor me entregaria 10 vezes. Ok. O estoque médio, a gente está entendendo que se eu tenho... Lembra da curva de ressuprimento lá, do gráfico de ressuprimento? Então, chegou nesse ponto, que é o ponto de ressuprimento, então eu estou consumindo. Chegou nesse ponto aqui, eu recebo mais. E aí eu vou consumindo e recebo mais. A gente está entendendo que o meu estoque médio, ele vai ser a quantidade de estoque, a quantidade que eu peço, sei lá, estou pedindo 10 aqui, a quantidade que eu peço ao quadrado. Isso que é a minha média do meu estoque. Então, cada vez que eu recebo 10. Tá. Qual é o meu estoque médio? É essa quantidade que eu recebo dividido por 2. Eu falei quadrado, mas desculpa, gente, é dividido por 2. Pensei uma coisa para ele. Então, porque se eu fosse somar e tirar uma média, a média seria aqui minha metade. A média é a metade aqui do que eu tenho. Então, meu estoque médio é esse valor de Q dividido por 2. Com isso, o nosso custo total poderia ser calculado da seguinte forma. Eu tenho 2 trechos para calcular o meu custo total. O primeiro trecho é o trecho do pedido e o segundo trecho é o trecho do estoque. Então, se eu sei, se o meu custo de estoque é um custo unitário de estocagem, o custo que eu vou ter vai ser o meu estoque médio, porque eu estou pensando num período, né? Então, vai ser o estoque médio do período vezes a quantidade unitária. Esse vai ser o meu custo de estoque, seria o meu custo de estoque total. E o meu custo de pedido vai ser a quantidade, quantas vezes eu peço, e quantas vezes eu peço, a gente viu que é a demanda sobre a quantidade que eu recebo cada vez que eu peço. Então, a quantidade de vezes que eu peço, vezes o custo de pedir. Então, se cada vez que eu peço eu gasto 10, se eu pedir 10 vezes, gastei 100. Isso aqui seria o meu custo total de pedido. E aqui, o meu custo total de estoque. Meu estoque médio é quanto eu recebo dividido por 2. E isso vezes o meu custo unitário para ter uma média de quanto seria esse meu custo de estocagem. Quando eu somo quanto eu gasto com pedido mais quanto eu gasto com estoque, eu tenho o meu custo total.
Se eu separar o Q da minha fórmula, separando o Q, eu chego nessa fórmula com a raiz quadrada, onde eu tenho os mesmos fatores, só que ao invés de ter o custo total aqui, eu jogo o Q para fora da fórmula, mas a minha lógica é a mesma. Então, com isso, eu sabendo qual é a minha demanda, que vai ser, óbvio, né, nesse momento vai ser minha demanda prevista, caso a minha demanda seja uma demanda independente. Sabendo qual é o meu custo de pedido, sabendo qual é o meu custo de estoque. E esse 2 é o 2, na verdade, é esse 2 aqui, que eu divido para saber, né, qual é o meu estoque médio. Com isso, eu acho que seria o meu Q, ou seja, minha quantidade ótima de compra, que vai me gerar o custo total mínimo. Isso aqui, eu não sei se vocês viram em PO2, não sei se vocês já fizeram PO2 e se viram filas, mas é a mesma lógica. Nas filas, a gente também tem um custo, que é um custo de atendimento ao cliente. Então, quando eu atendo o cliente, eu tenho um custo. Mas, quando o cliente espera, isso também gera um custo, porque ele pode ir embora, ele pode reclamar e tal. Então, e o meu custo total vai ser o meu custo de atendimento mais o custo de espera. E aí, a lógica é muito parecida com a minha lógica de leque. E no final, a gente vai achar qual seria o custo total daquele meu sistema de filas, e com aquele custo a gente consegue identificar mais ou menos quantos atendimentos a gente precisaria, enfim, para que a gente reduzisse o nosso custo de atendimento, o nosso custo de espera. Então, a mesma lógica que a gente tem lá, a gente tem aqui no leque. E aí, só para complementar, mas porque é a mesma coisa, né? Ele muda um pouquinho, mas assim, ele vai chamar de TEP o tempo entre pedidos. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu faço um novo pedido. O tempo, de quanto em quanto tempo que eu faço um novo pedido, é só, na verdade, pegar o que vai ser o meu leque. O meu leque é o próprio quê? É a mesma coisa. O leque é o quê? Vou pegar o meu leque e vou dividir pela demanda. Então, se eu cheguei à conclusão que a minha quantidade ótima, ou seja, aquela quantidade que me gera o menor custo, é 10, eu vou dividir 10 pela minha demanda que eu vi aqui, que é 100, e eu vou ter 10. Então, seria, pela demanda, eu vou chegar ao meu valor e eu vou entender de quanto em quanto tempo eu vou fazer um pedido. E a minha frequência de pedido vai ser a minha demanda, que é 100, dividido pelo meu leque, que é 10, e eu vou ver que a frequência de pedidos, ou seja, quantos pedidos eu vou fazer, que é a mesma coisa aqui que o número de pedidos, vai dar 10. Então, eu faço 10 pedidos, e por aqui eu vou saber de quanto em quanto tempo, eu estou usando a mesma periodicidade, e aqui eu vou saber de quanto em quanto tempo eu faço um novo pedido. E por aqui a gente consegue ter mais ou menos uma otimização, como a gente vai chamar, dos custos de estoque, tentando reduzir o estoque ao custo mínimo possível de estocagem, ao custo mínimo possível de fazer novos pedidos e o custo total mínimo que a gente consiga trabalhar. Para isso, a gente precisa saber, obviamente, que demanda é essa. Então, se a gente erra na nossa previsão de demanda, se a gente usa lá uma técnica de previsão de demanda que mostra que o erro é muito maior que 4 vezes o DAN, que era isso que a gente viu lá no nosso trabalho 3, a gente vai errar muito aqui, porque né, a gente vai usar uma técnica que está errando muito. Aí a gente usa uma técnica que erra muito aqui para definir qual é a demanda, e aí a gente vai errar, obviamente a gente vai errar no nosso leque, e vai errar na nossa frequência de pedidos, no nosso tempo de pedidos, vai errar em tudo. Vai refletindo isso. O que o pessoal faz? Assim como a gente calcula a previsão de demanda por várias técnicas, a gente pode calcular vários cenários aqui também, utilizando uma previsão ou outra. Não, eu tenho lá
3 previsões e aí eu vou calcular o leque para cada uma dessas previsões, vou ver o que faz mais sentido. Isso é uma forma. Ou eu aumento meu fator de segurança para garantir que, mesmo que eu tenha uma flutuação na minha demanda, ainda assim eu vou ter uma folguinha, porque eu tenho um estoquezinho de reserva, que é lá o meu fatorzinho de segurança. Então, meu estoquezinho de segurança, na verdade. Então, a empresa vai trabalhando com essas decisões e PCP é tomada de decisão o tempo inteiro. A gente não tem fórmula certa, assim, não, melhor é isso, ou melhor não é. Na verdade, não. A gente vai calcular e a gente vai tentar achar o melhor valor, vai tentar reduzir os custos do nosso planejamento, do nosso controle da produção, da nossa produção. Tudo bem? Dúvidas? Difícil? Fácil demais? Vamos ver, né? Cuidado, vamos né? ver no trabalho. Né? Os cuidados. Alguns cuidados? Tem que fazer com bastante calma para não sair nenhum erro. Mas é fórmula. O importante é entender. Não, sim. Sim. Entender o que a gente está fazendo aqui, mas não é tão louco, não. Não. Vai muito também puxando um pouco da estatística, né? Um pouquinho. Porque é o que a gente vai... é o que a gente vai usar aqui para tomada de decisão, considerando que a gente não tem certeza dos valores. Então, a gente vai trabalhar lá com o que a gente tem. Beleza, então tem um exercício aqui para a gente fazer, que é o seguinte. Ele diz, o ressuprimento de um determinado item, ressuprimento a gente já viu que cada vez que eu recebo aquela quantidade. Então, esse ressuprimento desse item, ele vem sendo realizado em lotes de 900 unidades. Ok. Para atender um consumo anual, nosso consumo anual, então a gente vai ver que é a nossa demanda, nosso consumo anual de 4.500 unidades. Então, eu tenho um acordo lá com o meu fornecedor, cada vez que eu recebo 900, e eu sei que eu consumo, ou seja, esse consumo, na verdade, é em relação à minha demanda, né? Então, na verdade, assim, vamos lá, só para não confundir. Eu falei que a gente vai usar as técnicas de previsão de demanda lá, né? Média móvel N igual a 3, que eu chamo, né? Naqueles e-mails para vocês eu colocava já MM3 para já facilitar. Nessa técnica de previsão de demanda, eu tenho a previsão de demanda do meu produto, né? Seria lá a previsão de demanda da latinha. Cheguei à conclusão que eu tenho, sei lá, que eu vou vender nesse período anual uma quantidade lá, vou colocar 3.000 latinhas. Só que para fazer 3.000 latinhas, eu uso 4.400 unidades de verniz. E cada vez que eu compro verniz, eu compro em lote de 900 unidades. Então, na verdade, só fazendo uma correlação, uma vez que a gente sabe qual é a nossa demanda prevista de produto acabado que a gente vai vender, a gente tem que transformar esse produto ou essa demanda em unidades ou quantidade de itens, ou seja, das matérias-primas ou dos insumos que a gente vai precisar, e aí sim, nessa transformação que é o nosso D, que é a nossa demanda. Tudo bem aqui? Confundi muito? Tranquilo. É como se estivesse fazendo um cálculo de trás para frente, né? Exato, exatamente. É como se estivesse desdobrando o negócio. Mais para frente aqui, a gente vai falar de lista de materiais. Aí no ERP, a gente tem lista de material. A gente tem um item pai, que seria a latinha, e o item pai, ele tem alguns itens filho. Vocês já viram isso nos sistemas, no SAP? E aí os itens filhos são justamente aqueles que a gente usa para fazer um item pai. E essa quantidade aqui a gente tem que saber, quantidade de cada um, para fazer esse cálculo que o Bruno chamou de trás para frente, ou seja, para fazer esse detalhamento, para fazer esse desdobramento. Senão a gente vai chegar num número que é um número errado.
Mas não é difícil, não, só é muita informação. Tem que saber tudo isso para a gente fazer esses cálculos. Quando, gente, a gente entrou numa fábrica, entrei na Michelin, na Ambev, alguém já fez tudo isso. A gente nem vê isso na vida real, porque alguém já fez esses cálculos, a não ser que dê um problema. Se estiver dando problema, aí alguém vai falar, olha, tem que recalcular, porque deu um problema aí, tudo. Aí se vocês chegam e recalculam, aí é muito legal. Agora, se vocês quiserem criar uma fábrica, não, eu sou engenheira de produção, eu fui contratada para montar uma fábrica aqui. Beleza, eu vou ter que saber tudo isso? Eu vou ter que calcular tudo isso, né? Porque ninguém calculou antes, então não adianta nem eu comprar um sistema de controle de estoque se eu não souber quanto que se eu não tiver aqui os itens pai e item filho, se eu não souber, enfim, eu tenho que saber. Então, todo esse levantamento tem que ser feito. Quando a gente fala de planos de negócios, não sei se vocês já fizeram disciplina de empreendedorismo. Quando a gente fala de plano de negócios, tem uma parte que é a parte do detalhar o produto ou detalhamento da operação, o plano operacional, como a gente chama, que a gente tem que fazer esse detalhamento, tem que saber quanto que a gente usa de cada parte, de cada insumo, de cada matéria-prima, justamente para chegar nesse cálculo e poder calcular outras coisas depois. No nosso plano de negócios, em geral, a gente vai chegar no nosso custo de produção, no nosso preço de venda, então a gente precisaria fazer todo esse cálculo. E também, quando a gente está estudando projeto de produto, a gente também precisa fazer esse mesmo detalhamento para a gente saber tudo que a gente precisa para criar esse novo produto, senão a gente não vai criar. Então, assim, de novo, engenharia de produção, ele é uma disciplina que é sistêmica. O tempo inteiro a gente tem que olhar o todo, tem que entender como é que todas essas partes se juntam, numa grande engrenagem que faz as coisas funcionarem. Então, sim, muita coisa. Mas, então, se vocês forem abrir um novo negócio, criar um novo produto, criar uma nova planta, ou tentar resolver um problema de produção da empresa que vocês trabalham, vocês vão precisar dessa informação. Se vocês chegarem lá na Ambev e tiver tudo redondo, já funcionando, a gente não vai entrar aqui nesses cálculos. Mas a gente tem que saber. Senão a gente não cria produtos, não cria empresas, não monta fábricas e não resoluciona problemas quando eles acontecem. Não tem jeito. Beleza, então eu desdobrei lá a minha quantidade de latinha que eu previ lá na minha média móvel N igual a 3. Descobri que eu uso 4.500 unidades desse verniz e que eu recebo esse verniz em lotes de 900 unidades. Ok. Além disso, eles levantaram alguns dados. O custo unitário é de 40. O custo de aquisição, cada vez que eu faço uma ordem ou um pedido, eu pago R$ 225. É claro que isso aqui é um outro desafio, porque nem sempre o teu fornecedor vai dizer quanto que é o custo de pedido dele. Ele vai embutir o valor. Agora, você pode mais ou menos rastrear perguntando, fazendo várias cotações. Não, mas se eu comprar toda semana, eu compro por quanto? Mas se eu comprar só uma vez por mês? E se eu comprar uma vez a cada 6 meses? Aí você vai analisando quanto ele te cobra e vai tentando rastrear qual é esse valor que ele está te cobrando ali embutido no preço dele. Seria esse nosso custo de pedido. Além disso, ele vai colocar aqui, nesse problema, ele traz que a gente tem um custo de estocagem anual que representa 25% sobre o valor unitário de cada item. Como se fosse uma taxa, né? O nosso tempo médio de ressuprimento é de 30 dias, então um tempo alto, o fornecedor leva 30 dias para entregar para a gente, e não há estoque de segurança. Então, a gente não vai trabalhar com estoque de segurança. E aí, o problema pede o seguinte: com base no princípio da melhor política, né, ou seja, da política que geraria para a gente o lote econômico de compras, calcule o próprio leque, que a gente viu que é o nosso Q, o custo operacional anual mínimo, que se dará com o leque, que no caso é o nosso custo total, o número de pedidos a serem realizados, quantas vezes eu vou pedir,
e o tempo entre pedidos. Como é que a gente vai calcular isso? Vamos ver. Trazendo os dados para cá, na solução, a gente tem o nosso D, 4.500 unidades por ano. Não sei se eu preciso trazer, ou se vocês lembram, mas eu vou e volto. Então, o nosso consumo anual desse item, desse verniz, era de 4.500 unidades. Então, está aqui. D da nossa fórmula que a gente vai usar, 4.500 unidades, e a gente viu que a gente está fazendo isso por ano. Ele disse que é a demanda, o consumo, né, anual. Beleza. A segunda informação que a gente tem é o nosso custo unitário de estoque, que ele está chamando aqui de CU, porque é unitário, né? O nosso custo de estoque, a gente viu que nosso custo unitário do produto, desculpa, 40 reais. A gente colocou aqui os 40 reais. É porque, na verdade, desse custo unitário, a gente ainda vai calcular os 25% para saber qual é o custo do estoque. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, o custo unitário desse verniz é 40 e o custo de estocar esse verniz de 40 é 25% desse valor. Ele traz um dificultador a mais. Ok, então o meu custo unitário é 40, e o meu custo de pedido, ou seja, cada vez que eu gasto 225 reais que a gente tem aqui. Beleza. Tendo esses valores, a gente vai jogar na nossa fórmula do leque. Vou trazer a fórmula para cá. Dar uma apagada aqui no que eu rabisquei. Nem precisa, eu acho. Peraí. Trazendo para cá. Não, é isso. A minha fórmula a gente tem o seguinte. Pronto. Nossa fórmula, então, do leque vai ser a raiz de 2 vezes a demanda. O 2 é o 2 mesmo, a raiz é a raiz mesmo. Demanda, a gente viu que é 4.500, então a gente substitui aqui na fórmula, vezes o nosso custo de pedido, que a gente viu que é 225. Então, esse pedaço aqui já foi dividido por o nosso custo de estoque, que, na verdade, o problema indica que o nosso custo de estoque é o custo unitário de cada item. Então, cada vez que eu peço, eu recebo 900 itens, minha demanda é de 4.500 itens e cada item custa 40. E ele diz que o custo de estoque desses itens é 25% sobre o custo unitário. Então, 40 vezes 0,25 vai ser o valor do meu custo de estoque. Fazendo esse cálculo aqui, que eu sugiro que vocês façam depois, a gente achou 450. Então, 450 é o nosso lote econômico de compras. Repare que o problema diz que a gente pede 900, mas quando a gente calcula o lote econômico de compra, a gente repara que a quantidade pedida, né? Cada vez que eu peço a quantidade pedida, ideal que vai me gerar um custo total mínimo é 450. Se eu quiser saber que custo total mínimo é esse, só dar uma aumentada aqui. Tá, parte? Não tá. Não consigo aumentar. Bom, não consigo aumentar. Não. Então, volta. O nosso custo operacional, né? O nosso custo operacional total, ele vai ser, na fórmula que a gente tinha visto, quantas vezes a gente pede, e a gente viu que quantas vezes a gente pede é a nossa demanda dividido pelo nosso Q, que é o nosso lote econômico de compras. Então, 4.500, aqui bem pequenininho, 4.500
Entendi o que ele fez aqui. 4.500 dividido por 450 vezes 225. É que ele fez 4.500 vezes 225 são dividido por 450. Tá. Essa parte mostra para a gente qual é o nosso custo de pedido. Então, quantas vezes a gente pede, vezes o que a gente gasta toda vez que pede, que é esse pedacinho aqui. Mas o nosso estoque médio, que vai ser nosso Q, que é o nosso 450, dividido por 2, vezes o nosso custo de estoque. Essa era a fórmula, que é esse pedacinho aqui. 450, que é o nosso Q, vezes 0,25, porque aqui a gente, de novo, a gente viu que a gente precisa considerar no custo de estoque esses 25%. Então, 450 vezes o 25% vezes 40, que é o custo unitário, 25 vezes 40, que é, né, o unitário vezes os 25%, vezes o nosso Q, que é o nosso leque, é 450, dividido por 2, e a gente chegaria aqui num valor de R$ 4.500. Então, a gente baixaria o nosso custo para R$ 4.500. Se a gente quisesse saber qual era o nosso custo total com o tamanho de lote que a gente já tinha nesse problema, que era de 900, é só a gente trocar onde tem 450 aqui e aqui, trocar para 900. E a gente vai ver que a gente teria um custo bem mais alto aqui. Beleza, então esse seria o nosso custo total da operação, que seria R$ 4.500. Além disso, a gente consegue calcular também o nosso número de pedidos, ou seja, quantas vezes a gente vai pedir no ano, porque a gente está calculando uma demanda por ano. Se a demanda é por ano, eu vou tentar entender quantas vezes eu peço no ano. Esse cálculo a gente viu que é a nossa demanda de 450 vezes, 4.500 vezes o nosso lote econômico de compras, ou o nosso Q, então 4.500 dividido por 450, descobri que eu vou pedir 10 vezes no ano. Então, pedindo 10 vezes no ano, eu vou ter o menor custo possível, considerando tanto o que eu gasto para pedir, quanto o que eu gasto para estocar, considerando aquelas minhas duas curvas. Além disso, eu posso calcular de quanto em quanto tempo eu vou fazer um novo pedido, que seria o tempo entre pedidos. Então, o tempo entre pedidos vai ser o meu leque, que na verdade é o meu Q, que é 450, dividido pela minha demanda, que vai dar 0,1, e esse 0,1 ano, que a gente está calculando em ano. Então, 0,1 ano, na verdade, quando a gente faz uma regrinha de 3 simples, a gente descobre que são 36 dias. Então, a cada 36 dias, eu peço um novo lote de 450 unidades, de forma que, no ano inteiro, eu consuma 4.500 unidades e o meu custo total passe a ser o mínimo possível, que é de R$ 4.500. Difícil? Conseguiram acompanhar? Ou não? Sim, mas a explicação de vez em quando dá umas travadas aqui. Eu não sei se é só o meu ou do pessoal aí também, mas deu para acompanhar. O meu também, Bruno. Tá travando, gente? O meu também. De vez em quando fica travando, fica com os delays assim. Mas deu para acompanhar. Nesse caso aqui, eu posso tentar sair e voltar. Se piorar muito, vocês podem me avisar que eu saio e volto. Mas aqui, gente, basicamente, ele traz uma situação que é uma situação real, onde ele mais ou menos, isso aqui que ele traz, ao invés de ele trazer um valor fechado para o meu custo de manutenção do estoque, ele diz que em cima, que na verdade o meu custo de estoque é o custo que o meu material já tem, ou seja, o quanto de dinheiro parado eu já vou deixar lá, porque o quanto eu gastei para comprar aquele material,
e eu ainda adiciono 25%, porque esses 25% eu estou diluindo entre luz, IPTU, limpeza, seguro, imposto, sei lá, um monte de coisa. É claro que é como se eu tivesse um grande de valor fixo para manter esse meu armazém, e aí eu descubro que, percentualmente, eu descubro um percentual onde, dividindo por unidades, eu consigo chegar a um valor de custo de estoque, onde, claro, além do valor fixo diluído, eu ainda tenho a incidência do próprio valor unitário do produto, e o valor de manutenção daquele estoque no meu armazém. Então, isso aqui ele traz meio que uma situação que seria uma situação real, mas que, em geral, nos outros problemas de leque, a gente não vê esse valor dizendo que o nosso custo de estoque é 25% do custo unitário. Em geral, ele às vezes dá o custo de estoque normal e a gente só calcula. Mas na vida real, a gente teria que, primeiro, investigar qual seria o nosso custo de pedido, e isso o nosso fornecedor nem sempre vai dizer para a gente. A gente pode até pedir, né, no caso do Bruno, que fala, não, a gente pode negociar, macetear, pode pedir, ele pode te dar, ou não. Alguns fornecedores não gostam de abrir seus custos, e aí a gente teria que mais ou menos prever, de novo, uma previsão. E o custo de estoque, a gente teria que levantar tudo, né, todo o valor que ficaria ali parado, e ainda o valor que vai incidir dentro daquele ambiente para aquele estoque ser mantido. E aí a gente teria um número e conseguiria calcular o nosso lote econômico de compras. Ou seja, PCP é muito doido, né? É tomada de decisão o tempo inteiro, a gente trabalha com números que às vezes são estimados, a gente não tem muita certeza, mas a gente precisa saber calcular, porque a gente precisa saber resolver os problemas quando eles acontecem, ou estimar o que a gente vai precisar para criar lá uma planta de produção, caso a gente desenvolva aí um novo produto. Aí seria lindo, né? Assim, você desenvolve um novo produto, cria um plano de negócios, monta a fábrica, calcula todos os indicadores, né? Tudo que você precisa para colocar a fábrica em operação. Aí você se realiza como engenheiro de produção na vida, porque você foi, né? Aí você faz a estratégia no plano de negócio, enfim, você pega o curso inteiro da engenharia de produção, monta a fábrica, começa a produzir, e aí você fica realizado na vida. Nem todo mundo tem essa oportunidade, eu também não tive, gostaria de ter um dia, porque acho que é bem interessante. Dúvidas, pessoal? Eu sei que está travando, eu vou voltar aí para vocês rapidinho. Está travando ainda? Vocês conseguiram entender? Eu vou mandar esse material para vocês agora. Comentários. Professora, não é a internet da senhora, não, porque eu já entrei e saí do notebook e continuou travando. No celular agora que ficou melhor. Eu não sei se é minha internet. Na terça-feira, eu confesso que teve... Quando eu compartilho o ecrã com vocês, eu coloco em modo de apresentação do PowerPoint, ele me ocupa a tela inteira e eu não vejo a tela do Team Link. Então, o que aconteceu? Eu caí, a minha internet ficou instável, eu caí e não vi que cair, porque, sei lá, e aí quando eu percebi que eu voltei aqui, porque é por isso que às vezes eu falo, gente, deixa eu voltar aqui para vocês, porque às vezes eu não vejo. Aí quando eu voltei, que eu vi que eu não estava online, eu falei, caramba, eu nem sei que momento que eu caí, até onde que o pessoal acompanhou. Aí mandei mensagem no WhatsApp e o pessoal falou, não, foi uns 5 minutos, mas... Eu acho que o T-Link, acho que ele é muito pesado, porque todas as aulas que eu estou tendo, tá tendo esse problema. Todos estão reclamando sobre isso também. Gente, o que acontece? Mundo capitalista, né? A gente optou pelo Team Link porque no Meeting, o Hangouts,
você pode colocar no máximo 10 pessoas na sala, então a gente não iria conseguir usar. O Zoom, ele, se você não pagar, a cada 40 minutos ele te derruba da reunião e todo mundo tem que entrar de novo. Muito chato. E o outro, que é o Meet do Google, não dá para gravar a aula, e a gente queria que tivesse a possibilidade dos alunos gravarem. Então, a gente optou pelo Team Link, e aí vocês imaginam que de um dia para o outro, imagina todo a Alcan ZO usando o Meeting à noite, nos 2 tempos, para engenharia, todas as engenharias, mais direito, mais administração, imagina. Obviamente, que para a empresa, pensa se você é o dono do Team Link. Você falou, cara, esse povo todo usando aí minha ferramenta de graça, né? Não estou ganhando dinheiro nenhum. Então, eles começaram a repensar algumas coisas. Primeiro, os anúncios, não sei se vocês veem, vocês ficam vendo propaganda antes de entrar, não sei. Não tinha antes esses anúncios. Pois é, não tinha os anúncios. Eu vejo anúncio quando eu fecho, e aí tudo bem. Mas outro dia alguém falou, não, professor, desculpa, eu me atrasei aqui não sei quantos minutos porque estava passando um videozinho de um anúncio do Team Link que não acabava, não deixava entrar na sala. Então, eu acho que eles estão pensando formas de se remunerar, e eu entendo perfeitamente. E aí, com isso, eles estão fazendo novas versões. Então, acabei de receber uma mensagem dizendo que tem uma atualização. Quando eles fazem uma nova versão, a versão anterior começa a ficar meio que travando. E eles fazem isso para forçar, primeiro, né? Da primeira para a segunda, eles forçaram os anúncios, agora eles querem forçar alguma outra coisa. A gente vai dizendo que não até onde dá, né? Coloquei aqui, quer atualizar? Não, depois. Mas tem uma hora que o computador faz alguma atualização automática, o próprio Windows, e aí nessa ele atualiza, e aí, enfim, essas coisas acontecem. Mas eu acho que é isso, por isso que está dando essa instabilidade. Nesse caso, eu acho que pode até não ser a nossa internet, mas o próprio Team Link que está bugando, como a gente chama, para forçar essa atualização, e aí eu não sei o que virá de novidades além dos anúncios, né, quando a gente atualizar. Bom, gente, alguém quer comentar alguma coisa que não conseguiu ouvir direito ou não? Tranquilo. Então tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar para você esses materiais, tem vários, um montão que eu tenho que enviar. Vou enviar vários no grupos e postar também no Segua. E aí vou mandar um exercíciozinho de ponto de suprimento e um exercíciozinho de leque só para a gente treinar. E aí na próxima aula a gente comenta, corrige, revisa e vocês quiserem. Show de bola. Tá? Então, obrigada pela presença na aula. Bom final de semana para vocês. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Valeu, Um abraço a todos aí. Valeu. Falou, professor. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Também. Tchau, tchau.